Bom, aqui tem um slide que a gente fala um pouquinho aí de outras formas da gente fazer uma estimativa dessa demanda aí do que vai ser comprado. Para custeio, o que a gente pode fazer? O que é o custeio antes de mais nada? Custeio é manter as estruturas que já existem. Se eu tenho um prédio, para manter aquele prédio eu tenho que fazer a manutenção, tenho que comprar material para esse prédio, tenho que fazer uma série de coisas para manter o que já existe. Então a gente chama isso de custeio. A gente tem suprimentos, né, que é o material de consumo, a gente tem serviços de manutenção e serviços pontuais específicos aí, de acordo com a situação. Vigilância, limpeza, transporte e tudo mais. O que a gente pode fazer então nesse cenário? A gente pode analisar a série histórica das despesas, esse é um bom parâmetro, só que não deve ser olhado cegamente isso. O que é olhar a série histórica? É olhar o passado, olhar os processos dos anos anteriores, ver o que foi comprado, o que habitualmente se contrata, só que não pode ser o único parâmetro. Porque se eu tiver uma situação, por exemplo, que eu tenho 5 prédios, e aí eu vendi um desses prédios, se eu ficar preso à série histórica, vai acontecer o quê? Eu vou contratar um monte de coisas para um prédio que não existe mais na minha secretaria ou na minha entidade. Isso não faz sentido. Então a série histórica é um parâmetro, mas o gestor tem que olhar essa série histórica de forma crítica e atualizar as informações de acordo com o que mudou naquele órgão, de acordo com a nova realidade que ele eventualmente tenha. Então a série histórica ela pode ajudar muito, mas desde que não seja pego automaticamente a informação antiga e copiada. Não posso fazer isso. Até porque eu tenho que atualizar também valores, quantidades e tudo mais. Outra possibilidade também, verificar os itens em estoque e verificar os contratos atualmente vigentes. Se eu tenho uma série de itens em estoque, talvez no próximo período eu não precise comprar novamente aqueles itens. Então a pessoa que trabalha no estoque, ela já tem uma visão aí de qual que é a vazão mensal ou por um outro período daqueles itens, e ele tem uma noção, esse item aqui quase não sai. Então ele vai ficar aqui no meu estoque, você não precisa comprar mais no próximo período. E outra questão também são os contratos atualmente vigentes. Porque em cima de um contrato já vigente, eu já tenho um parâmetro aí de quantidade que eu ainda vou receber daquele item, tem um parâmetro do valor daquele item que eu vou receber. Então ele também é uma fonte interessante para a gente compor o nosso PCA. Lembrando, gente, que temos que manter um controle constante dos vencimentos dos contratos vigentes, para a gente não ser pego aí de surpresa com o término de um contrato, eu não tenho tempo de renovar, e aí o procedimento para fazer um novo contrato demanda mais tempo, mais trabalho e o risco de a gente ficar sem aquele fornecimento, sem aquele serviço por um período. Então entra mais uma vez aí o planejamento. A gente faz o PCA justamente para ter esse planejamento, para todo mundo ter uma visão clara do que eu tenho de demanda, do que eu tenho em andamento, e separando lá no PCA o que é contrato em andamento e nova contratação, fica até mais fácil também de enxergar isso. E em paralelo a tudo isso, vocês têm que ter aí no órgão de vocês uma planilha para fazer esse controle, ou utilizar o SIGA como esse controle, ou outro sistema que venha a surgir, mas alguma forma para controlar essas vigências tem que ser adotada. A gente também tem a possibilidade aí de consultar as compras centralizadas da CEPLAG, e isso a gente pode consultar no portal de compras do Rio de Janeiro. Lá tem as previsões aí de compras centralizadas, né? Também é uma forma de suprir materiais e serviços, né? A gente pode realizar o levantamento das necessidades de manutenção preventiva periódica e corretiva. Como vocês sabem, né, a manutenção preventiva é aquela que eu vou fazer antes de estragar o meu bem ou antes de ter algum problema estrutural no meu prédio. São manutenções periódicas de acordo com aquele bem que eu vou fazer a manutenção. E a corretiva é quando já quebrou, já estragou, eu tenho que fazer aquele conserto. Então tudo isso demanda a gente fazer aí um controle dessas manutenções, e isso tudo também vai ajudar a compor o PCA. Bom, com relação a investimento, despesas de capital, são aquelas despesas que aumentam aí o meu patrimônio do meu órgão, no caso do Estado. A gente tem obras e serviços de engenharia e a gente tem aquisição de bens móveis, né, principalmente imobiliários e equipamentos. O que a gente tem que fazer? Analisar os projetos que estão em andamento. Cada secretaria tem a sua lista de projetos, né, então é importante o gestor ter acesso a essa lista, entender o que está em andamento, quais são as demandas dentro daqueles projetos, compromissos assumidos, convênios e operações de crédito.
Se eu tiver um acordo de empréstimo, por exemplo, já no acordo ele já prevê o que eu vou comprar, o que eu vou adquirir. Então é importante ter essa visão aí dentro daquele acordo. Quais são os itens que eu já comprei, quais são os itens que faltam, quais partes das obras já foram realizadas. Tudo isso tem que ter uma visão para poder programar para o próximo período que falta executar. Então tem que verificar o PPA, verificar o plano de investimentos e demais planos estratégicos que aquela unidade eventualmente tenha aí organizado. Então essa é uma visão aí geral, né, de como a gente vai levantar essas demandas junto às áreas demandantes.